Bom dia! Hoje nós vamos para a nossa segunda aula e hoje a gente vai falar de uma parte introdutória, de uma parte um pouco mais teórica, do surgimento da sociologia. Então, nós vamos falar de dominações de poder, nós vamos falar sobre governo, sobre monarquia, e para deixar a nossa aula um pouco mais enriquecedora, eu gostaria de deixar uma reflexão de uma frase. Poder é toda a chance, seja ela qual for, de ir impor a própria vontade numa relação social, mesmo contra a relutância dos outros. Então, o poder é quando você quer impor, quando você quer colocar, quando você quer, de alguma forma, que a sua vontade seja aceita sem uma democracia, sem o quê? Uma igualdade. Então, essa frase aí é de Max Weber, a qual a gente também vai falar desse grande autor ao decorrer das nossas aulas. Mas vamos então para a nossa aula. E no nosso Puxa Conversa de hoje eu vou trazer aí mais uma matutação, mais uma reflexão, a qual você então aí vai entender um pouquinho da necessidade da sociologia, o porquê que a ciência social ela foi então aí construída, sobre que período histórico, sobre que contexto, e eu vou deixar aqui para vocês assim. Disse que a democracia é o governo do povo. Você acha que o povo está de fato no poder? Será que o povo está tendo voz, o povo está tendo vez? Será que os direitos estão sendo, então, aí, de alguma forma, colocados em políticas públicas? Direito à saúde, direito, então, aí, ao trabalho, direito da igualdade. Vou deixar essa reflexão aqui para você aí já começar fazendo parte desse contexto crítico que nós vamos então aí aprender ao decorrer da nossa disciplina. Gostaria de começar com vocês hoje sobre o contexto histórico aí do surgimento da sociologia. Qual foi aí o contexto, o cenário, os acontecimentos que estavam acontecendo na sociedade para que a sociologia pudesse ser então aí manifestada? A sociologia, então, ela surge como uma consequência de duas mudanças trazidas aí no século, então, aí 18. Então, essas duas revoluções, essas duas mudanças impactaram de uma maneira muito profunda, de uma maneira de uma crise, de uma mudança muito repentina, muito grosseira, muito brusca na sociedade. Essas mudanças trazidas, então, aí, durante essas duas evoluções, elas, então, aí, provocam graves problemas sociais, grandes problemáticas sociais, a qual, então, a sociologia, ela pode, então, aí, ser chamada como a ciência da crise. Qual crise? A crise que uma nova sociedade estava sendo surgida. Uma crise de direitos, uma crise de desiguais, uma crise aonde a pobreza, aonde a miséria, aonde a fome, aonde a, o desumano estava acontecendo. Então ela vem então aí com o objetivo de melhoria, com o objetivo de reorganizar, com o objetivo então aí de fazer diferente a sociedade. Então, ela vem para o quê? Organizar essa sociedade que, de alguma maneira, tinha sofrido impactos e abalos. Então, a gente sabe que desde lá do Renascimento, lá do século de 1914, as grandes navegações, depois a reforma, então, aí protestante, que vai contestar alguns dogmas da Igreja Católica, a Revolução Científica, toda essa questão do Renascimento, a qual a gente tem aí um abrandamento dos preceitos religiosos sobre o homem, que a gente tem aí Deus no centro e depois começa a ter o homem aí no centro, nós então aí começamos a perceber grandes então aí mudanças na sociedade. E essas mudanças vieram então em uma que a gente pode chamar que é uma dessas mudanças, uma dessas evoluções é a Revolução Francesa. Então ela tem aí como marca o quê? A defesa de ideias de liberdade, igualdade e fraternidade entre os homens.
Então, a burguesia, que queria, então, aí, de alguma certa forma, ser uma nova classe social, ela tinha a monarquia e o clero, que tinha uma discrepância, então, aí, de riquezas. O clero e a monarquia, ela tinha a monarquia, que a gente pode chamar, que é os reis, que a gente pode chamar, que é, então, o absolutismo do poder, eles tinham riquezas a qual a burguesia, a qual aí os operários, a qual aí até o, os donos de propriedades rurais estavam então aí de uma discrepância muito grande. Então o povo começa então que a passar fome, as desigualdades sociais, a crise econômica, a miséria por grande parte então aí dessa população. Então o povo, o que, que ele começa a fazer? O próprio povo, diante dessa insatisfação, o povo vai à rua para tomar o poder monárquico. Então eles vão até o palácio, aí a Bastilha, para quê? Para tomar, então aí o, o rei que estava naquele poder, que a gente pode chamar que é o Luís XVI. Então aí eles têm como que o primeiro alvo dos revolucionários, que foi então aí a prisão política desse símbolo da monarquia. Então eles prendem então aí o rei daquele contexto, o rei daquela época, para que o que a burguesia então aí tenha um pouco mais de direito junto com aí os o povo, junto com os proprietários de terra, rurais. E o que começa então aí nesse momento? Começa então o, uma nova aí era burguesa. Né? Os burgueses então aí tomam conta dessa revolução, tomando o poder, e a gente tem os marcos dessa revolução, que a gente pode falar que ela ocorre aí entre 1789 a 1799, ela tem aí, qual que é a causa dessa revolução? A crise econômica, a desigualdades, a miséria, a fome, os impactos emocionais, a influência do iluminismo. Então ela buscava que instaurar um poder, um governo republicano. Então, baseado nos princípios então da liberdade, da igualdade, da fraternidade, e que a burguesia tomasse como uma nova classe social. Então, a burguesia, hoje em dia, a gente vai ver, são os comerciantes, são os empresários. Então, a burguesia começa então a ter aí esse novo tipo de poder sobre o demais, sobre o povo, sobre o proletariado. E aí a gente tem o fim do absolutismo na França e a ascensão da burguesia como uma nova classe, então aí social. Nisso, lá na Inglaterra, acontece o quê? A Revolução Industrial um pouco mais antes. Então, lá na Inglaterra, acontece a Revolução Industrial, que vem o que é a introdução e as transformações econômicas e as inovações, o que? Tecnológicas, começa as fábricas, começa as indústrias, começa então que a energia aí e as máquinas a vapor. O que começa então ali na Europa esse movimento? Começa então as pessoas a começar a buscar sair aí do plano rural, que é as pequenas propriedades, que é o clã, que é então ali as famílias com seus artesãos, essa configuração de família que a gente tinha no rural, começa então aí a criar uma nova configuração. Por quê? Porque a Revolução Industrial, ela acelera o que é o desenvolvimento do capitalismo. Então, se você tem uma empresa, a qual você pode colocar várias pessoas trabalhando, você então aí aumenta a produção, aumenta o seu capital. E isso começou então aí o surgimento do capitalismo. O que consolidou então que é a ascensão da burguesia. A burguesia que na Revolução Francesa dá essa nova classe, aqui ela é consolidada. Aqui na Revolução Industrial, que a Revolução Industrial não foi só um momento, ela demorou séculos. Ela começou na Inglaterra, a gente viu a Revolução Francesa, que teve um marco importante, depois a gente viu
vai ver aí na história outros contextos e outros países ali na Europa que, de alguma certa forma ou outra, elas vão também entrando na revolução industrial. Então, o mundo por si vai começando a ter essa nova configuração. E quais são os impactos, então, da Revolução Industrial? Os impactos são longas jornadas de trabalho, os salários baixos, a gente vai ter aí os ambientes insalubres, que é poluição, poluição do ar, contaminação, contaminação da água, o trabalho infantil. Por quê? Por que a gente tem um trabalho infantil aqui? Vamos pensar numa coisa. Se lá na zona rural a família tinha aí, né, o pai de família, a mãe de família e as crianças. A mãe ficava fazendo algum tipo de artesão, o pai ficava trabalhando ali naquela pequena propriedade. Ali você tinha a família reunida. O que acontece? Com o êxodo rural, com o que? O surgimento aí, que a gente vai dizer, das cidades, o que acontece? As famílias que estavam no rural vêm para a cidade em busca de melhores condições para trabalhar, as cidades começam a ficar superlotadas. Então tem o quê? Uma infraestrutura que a cidade não aguenta. E o que acontece? Aonde que o pai e a mãe iam deixar as crianças? Então elas levam a criança para o trabalho. As crianças vão com o pai e a mãe para o trabalho, porque naquela época ainda não tinha a escolarização. Porque a escolarização vai começar para os filhos dos burgueses, não para os filhos dos operários. E isso um pouco mais para frente. Então, as crianças iam com as famílias para o trabalho. Então, a gente tinha um trabalho infantil. E é aí que começa e altera a estrutura, que a gente vai chamar da dinâmica familiar. Não é que a estrutura e a dinâmica familiar é de hoje. Olha quanto tempo isso vem mudando. Com o que? O pai indo trabalhar, com a mulher indo trabalhar, a criança também venha a vir a trabalhar. Será que mudou alguma coisa hoje? Qual a diferença do pai sair para trabalhar, da mãe sair para trabalhar e a criança ficar na creche, onde ela está sendo aí, de alguma forma ou outra, socializada, alfabetizada? Essas configurações, então, aí, essas estruturas de família já começou há muito tempo atrás, com as mudanças da sociedade, com as mudanças estruturais das novas sociedades. E daí também que vem as problemáticas sociais. Vem então aí as problemáticas de saúde. E o que é o marco da Revolução Industrial? Ela acontece, então, aí na Inglaterra e ela vai estender quase 3 séculos. A gente tem que 2 séculos, até 1900, mas ela foi marcada pela introdução, então, da máquina a vapor e pela, então, aí, mecanização da mão de obra, da mecanização da produção, do surgimento das fábricas. E ela leva, então, que um aumento significativo da produção e o aumento do que? Das cidades, o que transforma algo que era rural, algo que era tradicional, algo que era uma... Ela transforma a cultura rural para uma cultura urbana. E aí aumenta os problemas, então o que? Sociais, vai ter maior violência, vai precisar ter mais estruturas que vão amparar a saúde. Então, a sociedade ela vai precisar o quê? Ter as suas instituições sociais para garantir a qualidade de vida agora de uma sociedade urbana, de grandes números de pessoas na sociedade urbana. Não é assim que acontece? Também no nosso Brasil, nós temos o nosso estado do Nordeste com o quê? Com pouca infraestrutura, até de água. A gente vê aí, né, a transposição do Rio São Francisco, a gente vê, então, aí, talvez até novas fábricas chegando até lá, mas a gente não vê e não consegue muitas vezes estruturar. Por quê? Porque não tem ali naquela região, até mesmo pelo seu contexto ambiental, algo que vai sustentar aquela população. Então você não vê emprego, você vê uma mão de obra barata, e o que você vê? Pessoas, então, aí muitas vezes do Nordeste do nosso país, vindo para a grande cidade, que a gente tem o quê? São Paulo. Então a gente tem esse êxito do nosso Nordeste para o São Paulo, do mesmo contexto
igual aqui que a gente teve na Revolução Industrial. As pessoas saindo do rural para o urbano. Aqui a gente tem pessoas buscando uma nova melhoria, saindo do Nordeste para São Paulo para trabalhar. E São Paulo é uma cidade superlotada, onde você tem e vê aí inúmeras problemáticas. Ali, São Paulo é o quê? É uma amostra do que a gente tem em todo o nosso Brasil. Uma hipercidade com uma hiperpopulação com graves problemas sociais. E aí nós, como psicólogos, vamos começar a entender esse contexto para a gente começar a entender as problemáticas psicológicas que o homem começa a ter a partir dessa mudança da sociedade. E aí, o que essas duas evoluções, então, aí vêm culminar? Impulsiona o capitalismo e hoje que a gente tem o desenvolvimento tecnológico. Então, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ela vem então aí culminar numa necessidade do surgimento do quê? Da sociologia. Então, aí, a substituição do artesão pela máquina, a exploração da mão de obra de mulheres e de crianças, a urbanização acelerada com graves problemas de poluição, de estrutura, de miséria, da fome, falta de saneamento básico, e o fim, então, aí, das pequenas propriedades rurais, que vai dar essa aceleração desse urbanismo. Então, a gente tem essas mudanças, que a gente pode chamar de mudanças problemas, a qual a gente vai ter um grande impacto na sociedade. E alguns pensadores da época começaram a ter então aí um novo objeto de estudo, um novo objeto para poder se estudar, para poder então que buscar melhorias e buscar o que a gente já falou, essa organização da sociedade. Ele então aí tem um novo objeto de estudo. Então você já consegue me dizer qual é o objeto de estudo da sociologia? Qual que é o objeto de estudo então da sociologia? A gente já pode então aí imaginar que o objeto da sociologia é o estudo da sociedade, abrangindo então o que? Essas relações sociais de trabalho, de operário, dos burgueses, aí dos operários, das pessoas que trabalhavam nessas minas que a gente vai ter aí dessa mão de obra, quantas pessoas não morreram nessas minas de exploração do ouro, de exploração do minério, e dessas fábricas. Então a gente vai ter grandes contextos da nossa história que vai mudar as estruturas sociais, de rural para urbana. Depois a gente vai ter as instituições. Quais são essas instituições? Precisa de um hospital, vai precisar então aí de fábricas, vai precisar então aí de novas igrejas, vai precisar então aí de novos comércios, vai precisar aí mais para frente a gente vai ter a escolarização, a criança não pode trabalhar, então onde ela vai ficar? Então a gente vai vendo essa mudança na sociedade, dessas interações entre indivíduos e grupos. Aqui a gente já começa a observar que o ser humano e que o sujeito que a gente vai trabalhar, que o indivíduo que a gente vai ter como demanda, ele é formado de três grandes áreas, de bio, psico e social. Então, a sociologia ela vai buscar compreender como a sociedade funciona e aí como as pessoas se relacionam entre si e como essas relações moldam o comportamento individual e coletivo. O sujeito que nós vamos trabalhar, ele é composto de três estruturas: bio, psico e social. E a sociologia, ela vai tentar explicar a parte social. E a parte biológica e a parte psíquica, a psicologia vai tentar explicar, e a parte biológica, a ciência, como a biologia, e vai tentar explicar de alguma forma. Mas a sociologia não fica só nisso. A sociologia ela vai explicar outras demandas. Ela vai tentar e fazer um contexto, muitas vezes, geral e uma explicação por que os nossos padrões comportamentais, muitas vezes, são repetitivos, os nossos pensamentos, a forma como a gente agir ao longo da vida.
Quais são as exigências que a sociedade e a cultura colocam sobre nós ao ponto da gente achar que nós precisamos dar sempre uma resposta positiva, que a gente sempre vai ser medido pelo nosso conhecimento, que nós sempre vamos ser medidos de algo que eu estou entregando. Só que nós temos uma história, nós temos uma subjetividade, nós temos uma família que nos formou. Então, eu deixei até aqui uma historinha para ver como que o nosso pensamento muitas vezes é moldado pelas exigências da sociedade, do melhor emprego, do melhor salário, da melhor faculdade, da melhor roupa, da melhor aparência. E a sociologia vai trabalhar todas essas mudanças. E ela vai gritar também pelos direitos civis. Então, essas mudanças na sociedade, como as formas de trabalho, como o trabalho muitas vezes da mão de obra barata, muitas vezes esse êxito aí também da mulher ao mercado de trabalho, ela vai lutar por igualdade, ela vai lutar por voz e vez. A sociologia muitas vezes vai clamar pelo quê? Pelos movimentos de direito. E direitos o quê? Civis. Por isso nós temos as feministas, que vão gritar pelo direito dessa igualdade, de ser vista como aquela também que pode dar o seu melhor para a sociedade. Por que que ela, muitas vezes, como mulher, tem que ser a mãe, tem que ser aquela que fica em casa? As mulheres também têm esse direito de ser vista como aquela que tem o conhecimento. E até hoje a gente vê em outras culturas a mulher ainda sendo alvo de discriminação. Então a gente também vai ter aí o povo que fica à margem. A gente vai chamar dos marginalizados. Por quê? Porque pensa em margem. Vamos pensar que a cidade está toda dentro aqui, né, desse lugar. E o que está à margem? Aquele que está à margem não está dentro. Por isso que os marginalizados são que aqueles que têm uma classe social mais baixa, as mulheres muitas vezes vítimas de violência, a comunidade LGBTQIA+. Então, a gente vai ter esses que a gente vai chamar de marginalizados, porque eles estão gritando por voz e vez e direitos. A gente vai ter aí a cultura, muitas vezes, negra e o movimento negro, que no nosso país, infelizmente, nós tivemos uma cultura racista, uma cultura tradicionalista que faz até hoje eles ficarem à margem, não serem agrupados. Então, nós precisamos, de alguma forma ou outra, trazer esses acontecimentos sociais e estudá-los aqui como objeto de estudo na sociologia. Essas transformações que se dão na sociedade, o quanto isso impacta na vida de um sujeito. O quanto que um racismo estrutural impacta na vida de uma pessoa negra. O quanto que uma discriminação aí impacta na vida da comunidade LGBT. O quanto que uma violência do machismo impacta na vida das mulheres. E isso é que vocês vão tratar dentro dos seus consultórios, ou na rede pública que você vai trabalhar, ou na escola que você vai trabalhar, aonde você vai trabalhar com um psicólogo. O quanto que aquilo afetou o emocional dessa pessoa através da cultura e das estruturas sociais. E nós vamos trabalhar os fenômenos, o que a gente vai dizer, de globalização, de cultura, da política, dos eventos externos. O que esses eventos externos? É o que a gente teve de pandemia. A gente vai trabalhar algum acidente, muitas vezes natural. A gente vai ter o estouramento da barragem em Brumadinho, a gente vai ter as enchentes que acontecem nas nossas cidades, bem próximas de nós. As pessoas, então, elas são, de alguma forma ou outra, afetadas na sua dignidade, e isso impacta o seu emocional. A gente vai ter a guerra, a gente tem a guerra de Israel, a gente tem a guerra da Ucrânia. O quanto que isso tem impactado aí
as nossas crianças, como isso tem impactado a nossa cultura, como isso tem impactado também as relações econômicas dos outros países. Então, a sociologia vai trabalhar sobre isso. Quanto que impactam essas coisas na nossa vida. Logo, o conceito de sociologia, agora que a gente já sabe de onde veio, qual foi a necessidade da sociologia, a sociologia, então, ela traz como conceito, como definição, aqui vocês também podem aí ter, que a sociologia é uma ciência social que busca compreender as relações sociais globais do homem em sociedade. Então, a sociologia é uma ciência. O que é ciência? A ciência é quando ela se torna um objeto de estudo. Um objeto de estudo, a qual ela vai ter, assim, várias estudos, ela vai ter, assim, várias propensões. O que é? Vou dar um exemplo. Pessoas que moram em lugares ou têm uma classe econômica mais baixa, são mais propensas à violência? Sim, são mais propensas porque não tiveram direito à educação, não tiveram direito ao trabalho, não tiveram direito àquilo que às vezes poderia moldá-lo para o quê? Um conhecimento a qual ele teria um pouco mais de voz e vez para ter um pensamento crítico, para não precisar da violência para poder ser visto. Então, muitas vezes, aqueles que a gente vai chamar de marginal, eles usam da violência, eles usam aí da forma de poder, eles vão usar aí as armas, eles vão aí usar os assaltos para quê? Porque para ele é uma forma de ser visto. Uma forma de ser visto pela sociedade que deixou ele à margem, que deixou ele, de alguma forma, desprovido desses direitos, desprovido de estudo, desprovido de alimentação, desprovido de moradia. Então, quando ele usa a violência, é a última, né, vamos dizer, a última forma que ele encontrou para obter esse que para ele é um direito. Então, a gente vai começar a ver que essas relações sociais globais do homem, que aí a gente pode chamar que o global aqui ele vai aí ter dentro dele o biopsicossocial que a gente já falou. Todo sujeito que você vai fazer uma análise, você precisa então aí analisar o quê? Vamos aqui colocar um exemplo. Uma pessoa está com depressão. Uma das maiores demandas que a gente tem é depressão, ansiedade, configurações de oposição às autoridades, crianças com problema de aprendizagem, as deficiências. Então, nós vamos analisar uma pessoa com depressão. A primeira coisa que você vai analisar é o biológico. O que essa pessoa tem no seu biológico que às vezes pode estar desencadeando uma depressão? A gente tem neurotransmissores para cima ou para baixo que pode estar com déficit ou hiperestimulados que pode estar desencadeando uma depressão numa pessoa. Você vai investigar o psíquico, o quanto que nas primeiras relações sexuais dessa pessoa, que é a família, ela teve respostas traumáticas. Essa pessoa foi abusada, essa pessoa recebeu os afetos necessários, essa pessoa teve uma boa formação da personalidade, ou algo foi traumático que ela não conseguiu superar. Porque todos nós sofremos trauma. Todos nós, no decorrer da vida, passam por uma situação traumática. A ruptura que a gente tem da separação da nossa mãe é uma questão traumática, mas nós, muitas vezes, conseguimos superar. Mas existem pessoas que não. Que essa questão do desamparo vai se tornar traumático. Então, você já avaliou o bio, agora você avaliou o psíquico. E agora você vai avaliar o social. Essa pessoa teve condições, teve estudo, teve moradia, teve condições sociais de dar uma boa resposta em sociedade? Então, você vai analisar a pessoa no seu bio, no seu psíquico, no seu social. E por isso que a sociologia é importante para a psicologia. Porque não tem como a gente avaliar um sujeito sem fazer a leitura crítica desse contexto. Que contexto social essa pessoa foi inserida.
Que contexto social essa pessoa foi criada, que contexto social e que cultura essa pessoa passou durante toda a sua vida para que ela possa chegar, vamos dizer, nesse transtorno emocional que ela está hoje. E aí a gente vai começar a ver que a sociologia vai nos ensinar, que a gente vai ter um conhecimento de começar a diferenciar o que é senso comum do que é do nosso achismo, porque quando se fala de sociologia, a gente quer dar pitaco em tudo, né? Principalmente quando a gente fala de sociologia, a gente mistura com a política, a gente quer dar um pitaco na política, a gente quer dar um pitaco na escola, a gente quer dar um pitaco na comunidade LGBT, a gente quer dar um pitaco nas questões tradicionais, a gente quer dar um pitaco em todos os tipos, então, aí, de preceito, a pessoa tem aí, né, os seus valores, e isso vem do senso comum. E o senso comum é que fez ciência. O senso comum, se não houvesse o senso comum, hoje a gente não tinha ciência. Então, o senso comum é aquilo que a gente consegue argumentar sem nenhuma base. Já a ciência é algo que a gente consegue argumentar em cima de um estudo, em cima de uma teoria, em cima de um estudo científico, estudo da sociologia, estudo o quê? Das consequências que estamos vivendo, das experiências que estão passando, então, das propensões. Então, a ciência é aquele estudo sistemático que a gente vai fazer, muitas vezes, da sociedade. E aqui eu vou deixar para vocês essa figura, né? Muito simbólica, que diz muita coisa, né? Uma pessoa, né, como se a população estivesse indo para um lado e a Dona Maria indo para o outro. E aí, né? Como nós estamos? E vou deixar para vocês aqui pesquisarem, né? Uma pesquisa rápida, que seria muito importante. Qual é a diferença entre o senso comum e a ciência? O que é senso comum e o que é ciência? E essa resposta eu vou trazer para vocês aqui na aula na semana que vem, para a gente começar a falar de sociologia científica. Isso mesmo, a gente vai falar de sociologia científica e nós vamos ter aí o quê? Uma visão crítica da sociedade, mais argumentada em cima das experiências, das propensões, daquilo que nós temos então aí como estudos. Ok? Um grande abraço para você e até a próxima aula.